Olá, boa tarde. Quem me conhece, né? Eu sou o Dado Schneider. Para quem não me conhece, muito prazer. Isso aqui é uma experiência ainda em formato beta, de uma plataforma nova, Speaker Live, que você vai ver que vai ter muitos desdobramentos, vai ser muito legal o que nós vamos fazer aqui, mas nós decidimos fazer uma palestra demo, e ela vai ser no tamanho de um TED, um TEDão, assim, um pouquinho mais do que 18 minutos. Eu pretendo falar uns 30 minutos, e depois, quem quiser comentar, perguntar, etc., eu decidi fazer na sequência, aí sim, eu vou lá para o meu Instagram, deve ter um pessoal que está entrando no Instagram porque não presta atenção, que é para entrar no link e tal. Daí eu vou, terminado aqui, eu vou lá para o meu Instagram e eu vou fazer uma live só para perguntas e respostas, debate do que eu falar aqui. Bom, eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu já vi a sua palestra. Bom, eu não tenho uma palestra. É que eu escrevi um livro, depois da minha palestra ficar bastante conhecida, que é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. E eu faço um gesto, que assim, o mundo mudou bem na minha vez, por quê? Porque eu explico que deve ter já gente aí me assistindo que é do século XXI, mas a esmagadora maioria das pessoas é do século XX. E o pior, a gente não é só do século passado, a gente é do milênio passado. Então, eu explico que quando a gente, por exemplo, quando eu era jovem no século XX, eu tinha que aguentar os velhos, que eram chatos e rabugentos. Eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Então, quando eu era jovem no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, para continuar com algum espaço profissional e alguma aceitação social, eu tenho que me adaptar aos jovens. Pô, bem na minha vez. Quando eu comecei a trabalhar, as escrituras todas eram verticais. Na família, bastava dizer Eduardo, e eu tinha que baixar a crista. A professora batia numa sala, entrava numa sala de aula que estava bagunçada, batia na mesa, silêncio, e todo mundo aqui, eu ficava todo mundo quietinho. Se eu chegar hoje numa sala de aula bagunçada e fizer silêncio, vai todo mundo para o Insta, ou para o Snap, ou para o Twitter, ou para o Face, dizer, ih, a louca teve um ataque. E nas empresas era assim. Eu, quando comecei a trabalhar, as estruturas eram verticais. Era assim, este mandava neste, que mandava neste, faz que eu estou mandando, sim senhor, que mandava neste. Esse papel aqui era de supervisora, supervisor, coordenadora, coordenador, gerente. Essas pessoas há 30 anos, elas eram contratadas pelo pessoal lá de diretoria só para fiscalizar os peões. E os peões era quem verdadeiramente trabalhava. Quando eu comecei a trabalhar, eu era peão, né? E eu trabalhava numa agência de publicidade que tinha 200 funcionários. Tinha um dono presente e 10 diretores. Eles chegavam de carro pelo subsolo, subiam no elevador privativo. 2 dos diretores eu não conhecia o rosto, porque eu estava já 2, 3 meses de estágio lá. E eles se enclausuravam numa sala grande, com sofá e tal, uma secretária na frente, sempre rosnando, então a gente não sabia se o cara rosnava também, mas se ela rosnava, a gente tinha medo de falar com o cara. E eu sempre fui muito curioso. E toda vez que tinha uma frestinha assim, uma frestinha na porta de um dos diretores, eu botava o olho assim para ver o que faz um diretor. Toda vez que eu botava, eu sou curioso até hoje, toda vez que eu botava o olho assim para ver o que faz um diretor, eu via um velho fazendo assim. E no meio da tarde vinha a secretária com uns documentos para ele assinar, e uns cheques para ele assinar. E eu, lá na base da pirâmide, peão, vendo o vidão que o pessoal levava lá. Eu jurei para mim mesmo, eu vou chegar lá. E a minha vida inteira, eu fui trabalhando muito, estudando muito, e o mundo mudando. Ia me aperfeiçoando, fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, trabalhando feito um cavalo e o mundo mudando. E eu trabalhando, estudando, me atualizando, e o mundo mudando. Quando chegou, bem na minha vez, de ser diretor de uma das maiores agências de publicidade do Brasil, e eu sonhando com aquele séquito de pessoas, aquele mar de gente para me servir,
me deram como sala de diretor um cubículo envidraçado, assim, desse tamanho, um pouquinho maior do que isso aqui, um cubículo envidraçado que tinha só a minha mesa, a secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal fixo, todos os meus funcionários me olhando, sem paredes, tinham tirado as paredes dos escritórios, eu não tinha privacidade para mexer no nariz. Aí eu disse assim, poxa, eu tive que me adaptar aos velhos, e quando chegou bem na minha vez, hoje, dona, dono, diretor, diretora e gerente trabalham mais que peão. Então, assim, imagina antes do coronavírus eu falar isso. Agora, com o coronavírus, o bem na minha vez não pode ser mais apropriado. Porque quando eu falava nas minhas palestras o bem na minha vez, quem era mais jovem na plateia morria de rir com o pessoal mais velho, mais da minha faixa e para cima. E eu, ao longo da palestra, vocês vão ver, eu ia mostrando para as pessoas que todo mundo se ferrou. Porque a esmagadora maioria das pessoas, a cabeça, a forma mental é do século XX. A gente ouviu, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Quando um burro fala, os outros baixam as orelhas. A gente aprendeu essas coisas. E a gente não foi preparado para o século XXI. Estava tudo nas gavetinhas certas lá, o papel do pai, o papel da mãe, o papel do chefe, estava tudo assim muito certinho. E em época de coronavírus temos que nos cuidar. E aí estava tudo muito certinho e não nos disseram que ia ter essa mudança tão abrupta. E eu, em todas as palestras, eu pergunto, eu posso perguntar aí, vocês podem levantar a mão, quem viu algum filme da série Matrix? Aí todo mundo levanta a mão. Eu digo assim, pois na série Matrix tem uma hora em que o cara troca de dimensão, ele troca de plano de existência, de plano de existência. Ele faz assim, ó, ele vai para uma outra dimensão. E a sensação que eu tenho, isso antes dessa pandemia que virou um pandemônio, a sensação que eu tenho é que nós que tivemos a nossa cabeça formatada no século XX, trocamos de dimensão e viemos para uma dimensão completamente diferente. Porque o século XX era muito simples de explicar. Velho era velho, resistente à mudança, e jovem era jovem, aberto ao novo. Então, a gente se diferenciava por idade. E aí, a gente vem para uma outra dimensão, que é o século XXI, onde hoje tem jovem jovem, mas tem jovem velho. Você deve conhecer algum jovem velho. Às vezes eu dou aula para jovem velho. O cara tá me olhando assim, ó. E eu digo, meu Deus, cara, só tem 25 anos. Ele não tá de braço cruzado aqui. Ele tá de braço cruzado dentro da cabeça. Eu digo assim, mas esse rapaz só tem 25 anos e ele só vai morrer depois dos 100. E já é chato aos 25. Quem vai aguentar esta mala mais 75 anos, 3/4 de século? Sabe por que a gente aguentava os velhos do século XX? Porque eles não duravam. Eles morriam cedo. E aí eles podiam ser do jeito que eles queriam. E aí a gente tinha aquele tio chato, que reclamava, esse velho. E eu ficava mais tranquilo, esse velho vai morrer, e o velho morria. Só que nós não vamos morrer. Nós vamos durar mais do que qualquer grupo em toda a história da humanidade. Nós somos, o que eu costumo dizer, tudo que eu falo aqui é autoral, tá? Você pode citar tudo que eu falar aqui, mas cita a fonte, porque é segundo eu produzo meu conteúdo. Eu gosto muito de dizer essa frase. Nós somos adultos inéditos. Nunca houve adultos iguais a nós. Por quê? Porque nós vamos durar mais. Então era muito fácil para um velho, diante de uma mudança, fazer assim, ó, blá, 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 não quero nem saber. E muitas das coisas, assim, mudanças comportamentais, estou falando da parte de diversidade, a parte de comportamento, a parte de drogas, muita gente protegeu os velhos, porque eles já iam morrer. Mas nós, não importa a sua idade, nós vamos durar 100 anos fácil. E quando eu falo 100 anos, eu costumo perguntar para as plateias, quem aqui faz academia, crossfit, pilates, funcional, musculação? É legal porque, assim, 40% das pessoas levantam o braço. Eu não sei se elas estão só pagando a mensalidade, não estão indo, mas, assim, 40% levanta o braço. E aí eu digo assim, não tem lá na academia
alguma pessoa com mais de 70 anos, e que está impecável, super bem fisicamente, e que dá vontade de ser essa pessoa, não com 70, dá vontade de ser ela hoje, porque ela está melhor que a gente. Aí todo mundo faz assim, eu digo, pois é, se nós nos cuidarmos, né, não é virar uma pessoa que não se diverte, não bebe, não come o que gosta. Se a gente se cuidar minimamente e fizer exercício físico e não se estressar tanto, nós vamos chegar com 100 anos inteiraços, tá? Tem gente que está entendendo o que eu estou falando. Nós vamos chegar iguais, com 100 anos, a uma pessoa que hoje, com 70 e poucos, está numa academia se cuidando. Quem vai estar lá, que eu falei 100 anos, vocês imaginaram uma pessoinha toda assim, quem vai estar assim são os heróis, heroínas que chegarem a 125 anos. Então, assim, é um mundo diferente. A gente não está mais no século XX, onde velho era velho, jovem era jovem, cada um com a sua maneira de pensar, a gente se diferenciava por idade, e aí, tibloftmente falando, hoje tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e tem velho jovem. Eu gosto de dizer que eu sou um velho jovem, não é porque eu uso camiseta, eu usei gravata há 35 anos da minha vida profissional. Só faz 3 anos que eu uso camiseta. Eu gosto de dizer que eu sou um velho jovem porque eu faço um esforço sobre-humano para me manter atualizado. Eu sou muito curioso, eu fico perguntando para todo mundo, eu entrevisto todo mundo, eu sou especialista no comportamento da geração Z. Quando eu farejei que ia surgir um tipo diferente de gente, que depois que a internet surgiu, eu digo, vai vir gente diferente a partir de agora. Eu pesquiso a geração Z, então eu olho para eles assim, tudo que eles fazem eu procuro saber, e eu posso não gostar de algum gênero de música, mas eu estou olhando, eu quero saber qual é a gíria do momento e pergunto tudo. Por quê? Porque eu não posso envelhecer aqui dentro, porque eu vou durar muito. E vai ser uma coisa... Então, assim, eu digo assim, não sei se você consegue ver aqui, eu tenho pneu, tá? Embora eu corra quase todos os dias, eu tenho pneu aqui. Eu tenho barriga aqui, mas eu não tenho barriga na cabeça. O meu cérebro é de tanquinho, tá? Por quê? Porque eu tenho que durar com cabeça atualizada, contemporânea. Então, não é mais diferenciação por idade como no século XX. Hoje, no século XXI, a gente se diferencia por mentalidade. E mudar não é fácil. Não é fácil, por exemplo, um adulto ou uma pessoa mais velha aceitar alguma mudança. Mas a gente tem que olhar para a geração mais nova e ver que, neste século, surgiu uma geração que tem uma carapaça, assim, um anteparo a preconceitos de cor de pele, de gênero, de grau de escolaridade, de faixa de renda. Então, assim, nós, as outras gerações, nós fomos sendo cravejados de preconceitos e nós aqui, uns mais, outros menos, fomos reproduzindo esses preconceitos para as gerações mais novas. Quando chegou essa geração, ela diz assim, não, porque essa nova geração diz coisas do tipo assim, mãe, deixa ele ser o que ele quer, ou vô, você vai ser preso na rua dizendo isso. É um outro tipo de pensar. Eu não estou falando de politicamente correto, eu estou falando que surgiu um tipo de gente diferente. E eu estava falando que mudar é diferente de uma pessoa adulta no século XXI. Por quê? Não precisa gostar, mas tem que entender. Imagine o seguinte, o movimento hippie surgiu em 67, no Summer of Love, no meio do ano de 67, que era verão, summer, no hemisfério norte. Surgiu simultaneamente na Inglaterra e na Califórnia, nos Estados Unidos. Você imagina o seguinte, você imagina olha só, 1967, uma pessoa com a minha idade, eu tenho 58 anos, uma pessoa com 58 anos, em 1967, era um velhinho. Você consegue imaginar um velhinho de 58 anos, em 1967, há 53 anos, num domingo bem cedo, 6 da manhã, de paletó e gravata, de terno e gravata. Paletó é papo de velho, é termo de velho. Você imagina uma pessoa, um velhinho, de terno e gravata e chapéu coco, caminhando na King's Road, berço do movimento hippie em Londres, e no sentido contrário, uma criatura andrógena, tresnoitada, virada da balada, que não se falava balada lá, falava-se night, mas virada com uma bata indiana, com os cabelos desgrenhados aos berros,
O velhinho não sabia que sexo ela era, tá? E imagina essa pessoa berrando, drogada provavelmente, não me satisfaço nem com meninos nem com meninas, I can get no satisfaction. O que o velhinho, há 53 anos, pensou daquela criatura exótica, andrógena, que hoje é um cavaleiro da rainha, Sir Mick Jagger? A mesma coisa que a minha geração para cima pensa de Pablo Vittar. Eu não estou comparando a qualidade musical de Rolling Stones com Pablo Vittar. Eu estou comparando a reação do velhinho. Então aqui vai o meu conceito mais importante sobre mudança. Tudo bem que o meu livro é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez, mas o que eu mais gosto de dizer sobre mudança é que mudar hoje, uma pessoa adulta e mais velha, mudar hoje não significa necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar hoje é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar. Porque não precisa gostar. O que uma pessoa no século XXI não pode é fazer como no século XX, uma pessoa diante de alguma mudança muito brusca fazer blá, 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 blá. Por isso que eu digo que nós somos adultos inéditos. Eu adoro fazer esse gesto nas palestras, tá? Que eu fico assim, ó, tá vendo meu pé lá? E eu adoro fazer esse gesto porque eu digo, eu me cuido, cara. Eu me cuido porque eu vou ver coisas que nenhum ser humano viu lá para trás. Eu vou ver mudanças com 80, com 90, com 100 anos. Tô louco para montar alguma coisa diferente com 90. Então, assim, eu sou um adulto inédito. Você também. Nós somos adultos inéditos. Porque nunca uma geração mais velha foi exposta a tantas mudanças. E eu falava isso antes do Covid-19, tá? Então, se a minha palestra sempre foi, né, o gesto "o mundo mudou bem na minha vez", eu agora passei a dizer, e essa vai ser a continuação da palestra, não é essa aqui, a continuação da palestra, já vou dizer o nome, é "o futuro mudou bem na minha vez". Porque aí mudou geral. Não mudou só para quem é mais velho, que achou que bastava copiar o modelo de comportamento de um adulto ou de um velho do século XX e ser um adulto no século XXI. Agora, todas as gerações estão em xeque. Então, assim, se para os mais velhos o mundo mudou bem na minha vez, agora para todos nós aqui, de qualquer idade, o futuro mudou bem na minha vez. E nós vamos ter que nos ajustar. E é interessante que eu falava, quem entrou agora, só um detalhe, tá? Isso aqui é uma experiência beta de uma plataforma chamada Speaker Live, que eu tive o prazer de ser convidado para fazer, e eu não estou lidando com perguntas agora, mas todas as suas perguntas e comentários, assim que terminar, que faltam uns 10 minutos, assim que terminar, eu vou migrar para o meu Instagram, que é dado_Schneider. Quando você bota dado underline, já aparece o Schneider. Schneider é difícil de escrever, eu resolvi o meu problema. Bota dado underline, vai aparecer o meu rosto. Opa, devia ser assim. Vai aparecer o meu rosto, tá? Então, daqui eu vou para o meu Insta, eu vou fazer um live só de perguntas e respostas, ok? Mas então, o que eu estava dizendo, nós somos adultos inéditos. Olha só o que eu já falei para vocês. O mundo mudou bem na minha vez. Nós somos adultos inéditos. A terceira coisa, que eu acho a mais importante de todas, é mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo. Mudar é entender o que está acontecendo para ver se a gente consegue aceitar o que está acontecendo. Ou seja, mudar é entender para aceitar. Então, o mundo mudou bem na minha vez. Somos adultos inéditos. Mudar é entender para aceitar. E agora vem um quarto conceito, que eu falava com assim um bom humor, um otimismo, e eu continuo assim. Só que agora nós estamos no meio de uma guerra. Mas olha só, mais o conceito que eu criei, eu boto bem grande lá. Estamos na adolescência do futuro. O que é um adolescente? Um adolescente é uma pessoa que está cheia de espinhas no rosto, está com um aparelho nos dentes, a voz é meio assim, o corpo é desengonçado, vai batendo nas coisas, vai ficando com mancha roxa. E o que é um adolescente depois que fica adulto? Né?
ficou pessoa interessante, mas assim, tem pessoas lindas, interessantes, charmosas, que a gente vê a foto de adolescente, meu Deus, entendeu? A Julia Roberts, por exemplo, tá? Até a Charlize Theron foi feia, tá? Até o Caio Castro foi feio quando era adolescente. Então, assim, eu costumo dizer e continuo achando que nós estamos na adolescência do futuro, por quê? Porque nós estamos num período adolescente. E está aqui o século XX, ó. O século XX está em cima do século XXI, e o século XX fica tentando não deixar. Esse aqui é o século XXI. O século XXI está querendo decolar. O século XX continua não deixando o século XXI decolar, e fica dizendo, manda quem pode, obedece quem tem juízo e tal. Mas nós, daqui um pouquinho, nós vamos decolar. Sabe por quê? Porque nós já estamos entrando na terceira década do século que não nascemos. Então, assim, a década de 20 é emblemática. A década de 20 do século XX foi um desbunde, foi um deslumbre. Em termos tecnológicos, as artes, foi uma loucura. No Brasil teve a Semana de Arte Moderna, em 1922, mas assim, em todos os sentidos, tem uma série do Netflix maravilhosa, que é As Telefonistas, que são mulheres feministas na Espanha de 1917, 18, quer dizer, a década de 20 foi um deslumbre também, porque foi pós-guerra. E no pós-guerra as pessoas dizem assim, pô, escapamos, agora vamos curtir, e vamos mudar, e vamos acontecer. E eu dizia isso antes do coronavírus, eu dizia, a nossa vantagem é que nós estamos entrando numa era de inteligência artificial, big data, robótica, de direitos para todas as minorias que sempre foram oprimidas, quer dizer, a fome está diminuindo, quer dizer, vocês podem não acreditar, mas a fome, a violência, o preconceito, a discriminação estão diminuindo, e tem uma frase, não é minha essa frase, tá? Eu vou citar uma pessoa, é do Joelmir Betting, grande jornalista brasileiro que já morreu. Ele dizia, estamos piorando cada vez menos. Quando eu vinha e olhava na plateia, que eu dizia, está diminuindo a fome, está diminuindo isso, está diminuindo aquilo. Algumas pessoas faziam assim, eu digo, nós estamos piorando cada vez menos, como dizia o Joelmir. Se você for olhar para os anos, sei lá, 2 séculos atrás, as pessoas morriam de qualquer coisa. E agora nós estamos lidando com uma coisa, mas eu dizia, a década de 20 do século XX foi pós-guerra. E nós vamos agora, ó, decolar para uma era espetacular, a década de 20 do século XXI, sem ter passado por uma guerra. Parecia que eu estava... Era premonitório isso aí. Porque agora nós estamos vivendo uma guerra. Tudo bem que a gente não tem bombardeio vindo de cima, mas estamos todos os nossos abrigos antiaéreos. Ou tentando se abrigar. Olha, se você está se abrigando do vírus, você tem que também se abrigar do vírus do que as pessoas falam. Procura não ouvir muita opinião das pessoas, porque assim, estão politizando até o vírus, cara. Estão politizando o remédio, que gente louca. Então, assim, nós vamos para a década de 20 desse século, também recém-passados por uma guerra em que vai morrer gente, mas nós vamos ter uma era de deslumbre e vai ter mais mudança, está acelerando o volume de mudanças, está acelerando a velocidade das mudanças, e agora vai acelerar, aumentou a mudança, aumentou a velocidade da mudança, e agora vai aumentar a aceleração da velocidade da mudança. Ou seja, você já deve ter brincado na escada pular de 1 em 1 degrau, de 2 em 2, de 3 em 3. Nós agora vamos dar um salto, por isso que eu faço um salto absurdo. E nós temos que estar preparados, porque a gente não vai poder fazer blá, 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 blá. Nós somos adultos inéditos, nós estamos apenas na adolescência do futuro, e quando eu falo isso, eu agora falo olhando diferente do que eu olhava quando eu dava as palestras antes dessa pandemia, porque eu estou sentindo que muitos de nós estamos amadurecendo abruptamente, mais rapidamente, como alguém, por exemplo, uma criança, um adolescente que sofre um grande trauma ou passa por alguma situação muito pesada, que a gente vê que amadurece mais rápido. Muitos de nós estamos amadurecendo mais rápido. E alguns de nós, eu digo nós porque eu estou falando, que eu estou vendo em toda a sociedade, alguns, eu não me incluo, alguns estão se infantilizando. Então nós estamos numa adolescência estranha.
que é uma adolescência em que alguns vão virar adultos e outros vão se infantilizar. Mas é o que temos. Mas eu sou um otimista, eu acho que nós vamos passar por esse perrengue e nós vamos lá na frente dizer, como a gente diz hoje, o pessoal que é mais novo não sabe, mas assim, quando a gente olha lá para trás, plano Collor, que confiscou a poupança, quando a gente olha lá para trás, hiperinflação, que a gente saía correndo, depois de ganhar o salário, em São Paulo, Olerite, a gente saía correndo para o supermercado com um carrinho enchendo de coisas e tinha um cara com uma maquininha mudando o preço e a gente pegava a lata antes que o cara mudasse o preço. A gente já passou por tanta coisa que essa é mais uma crise. Talvez a primeira grande crise dos millennials, do pessoal da geração Y, a primeira crise da geração Z. Eu estou muito atento a ver como é que as crianças estão reagindo. Eu não estou surpreso, mas muita gente está surpresa, e vocês anotem aí, vai ter um monte de matéria, como as crianças de hoje assimilaram com maturidade o que está acontecendo. É óbvio, pô. Nós vivíamos uma infância protegida de notícias e a gente via o mundo das crianças apartado, separado do mundo dos adultos. As crianças de hoje, elas estão inseridas no mundo dos adultos e nós tínhamos fontes de informação controláveis por nossos, sei lá, responsáveis. Hoje, as fontes de informação são incontroláveis. Então, uma criança hoje tem mais informação do que um adulto que morreu com 30 anos há 100 anos. Né? Então, assim, é óbvio que muitas crianças estão lidando da forma mais madura possível. Então, o que a gente vai ver são gratas surpresas, né? E também, paradoxalmente, desagradáveis surpresas. Mas, assim, repetindo para quem entrou, o mundo mudou bem na minha vez, e agora tem a sequência que é o futuro mudou bem na minha vez. Somos adultos inéditos. Mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo, mudar é entender o que está acontecendo para ver se consegue aceitar o momento. E o quarto conceito que eu passei, estamos na adolescência do futuro. Só vou para terminar, tá chegando a hora, falar de gente que antes do Covid, porque agora durante a epidemia, a gente não para de dizer bom, era no meu tempo, né? Todo mundo diz, ai, meu tempo. Mas antes dessa epidemia, tinha pessoas mais jovens do que eu que diziam, ai, bom, era no meu tempo. Eu dizia, esse tempo aí que você está falando não é o seu tempo. Esse tempo que você está falando é o seu passado. Porque o meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo é agora. Eu adoraria ter 20 anos agora. Mas já que eu não posso ter 20 anos agora, eu vou procurar ter os melhores 58 anos, que é o que eu tenho, possíveis. Vou me cuidar. Por quê? Porque eu sou um adulto inédito. Eu vou durar 100 anos. Então, quando a gente diz, e agora muita gente vai dizer, bom era no meu tempo, bom é agora. Porque no meu tempo a gente tinha uma tela só, tá? De TV dentro de casa. E a gente viu o que o pai queria. E quando a imagem da TV ficava meio com chuvisco na ponta da antena, a gente colocava, tem gente falando aí, um bombril. Então, assim, ó, me desculpe a sinceridade, não me leve a mal, mas pode não ter sido você que colocou aquele bombril naquela antena. Mas se um dia na vida você viu um bombril numa antena, por favor, com todo respeito, não fique chateado, mas aos olhos de quem nasceu neste século, que é considerado nativo digital, e nós, que somos do século passado, que somos no máximo imigrantes digitais, e vida de imigrante não é sopa, aos olhos da geração Z, nascida neste século, você que viu um bombril numa antena, você já é velho. Calma, o problema não é ser velho, o problema é ser ultrapassado, porque a gente não se diferencia mais por idade. Hoje, a gente se diferencia por mentalidade. E nós somos adultos inéditos, temos um grande caminho pela frente. Vamos enfrentar esse perrengue que é essa pandemia e o pós-pandemia, porque estamos na adolescência do futuro, mas eu sou um otimista e é isso aí. A palestra terminou.